Eu estou obcecada pelo Threads. Dá pra ver nitidamente que os usuários do Twitter odeiam o Threads. Ninguém gosta, quem é do Twitter e foi pro Threads odeia o Threads, porque apesar das duas redes sociais serem muito parecidas, né, serem redes sociais de texto, elas são completamente diferentes. Só que assim, tem muita gente da hora criando conteúdo lá. Eu mesma, depois que eu comecei a consumir, entrei nessa obsessão por essa rede social, porque você entra ali, é igual você entrar na aba ali do Reels ou ir pro TikTok. Você entra no abismo, porque você quer consumir tudo. Depois que eu entrei lá, eu consegui descobrir vários outros criadores de conteúdo maravilhosos, incríveis, que eu não tinha visto antes. Pessoas que eram até relativamente grandes ali no Instagram, mas que os conteúdos nunca apareceram pra mim, ou pelo menos não tinham me chamado a atenção suficiente pra eu apertar ali o botãozinho de seguir. E agora eu estou seguindo essas pessoas porque eu estou obcecada pelo conteúdo delas. Então, assim, a gente pode falar que o Threads é sim uma rede social para você ser descoberto também. E se você quer usar essa rede social para ser descoberto, mas não faz ideia da funcionalidade dela, como que ela funciona, não sabe ideia de nada, esse vídeo aqui é para você. Bora que bora? Oi aí, turma! Para você que não me conhece, eu me chamo Ana Mello e aqui no meu canal você encontra muito conteúdo sobre criação de conteúdo. E só para te contextualizar, o Threads surgiu em julho do ano passado, em julho de 2023, de uma maneira assim que eu achei fenomenal. O Instagram e a Meta têm essa vontadezinha de ser um único ecossistema de rede social e entretenimento, né? A gente pode ver que ele fez isso com o Snapchat, porque o Snapchat era um aplicativo onde a gente mostrava um pouco mais do nosso dia através de stories, né? Através de umas histórias. Ele foi lá e criou a ferramenta Story. E aí, quando o TikTok começou ali a bombar, o Instagram falou, não, vou criar aqui o Reels. Pra ele tomar o lugar também, né? Tudo bem que ele não conseguiu tanto assim, mas ele fez acontecer. Tem muita gente que consome Reels e não consome TikTok. E pra seguir nesse mesmo caminho, ele criou o Threads, que é muito parecido com o Twitter. E quando ele foi lançado, ele foi disponibilizado pra, acho que 1.000 pessoas a princípio, onde essas 1.000 pessoas conseguiram entrar e ver uma preview do Threads ali, eles conseguiram baixar o aplicativo e ver como que funcionava durante 2 ou 3 dias. E eram pessoas assim, acho que até 1.000 pessoas, se não me engano. Não sei se foram escolhidas a dedo, mas pode ter sido também as primeiras pessoas que ficaram sabendo que essa rede social estava ficando ativa. E aí, na nossa bio do Instagram mesmo, tem um arrobinha ali que é o nosso Threads, né? Pelo menos quem tem Threads tem a opção de deixar disponível ali o seu Threads pra pessoa ir pro seu perfil no Threads, né? Hoje o meu tá ali, @itsanamello, pra ir no meu Threads. Mas antes, tava um númerozinho. E os primeiros que entraram no Threads tinha esse númerozinho. Então, as pessoas que entraram ali nos 2 primeiros dias, muitas delas tinham números bem baixos. Então, assim, eu fui o número 89, fui o número 300, foi o número 700, que era um número que correspondia à sua colocação no ranking de ativação da conta. Então, dava aquele ar de exclusividade nos primeiros dias, né? De tipo, caraca, essa pessoa foi uma das primeiras. E quando liberou, também foi um boom ali de usuários ativos. Foi, se não me engano, acho que é a rede social que teve usuários ativos o mais rápido da história. Se não me engano, ali, em cerca de 6 horas da liberação, do lançamento do Threads, já tinha 5 milhões de conta. Isso é absurdo. Ou seja, 5 milhões de pessoas em poucas horas. Isso é pouquíssimo tempo. E isso é um marco histórico na internet. Eu lembro até do Mark Zuckerberg e do Mosseri comemorando isso. Não sei se eles tinham colocado uma Threads comemorando sobre isso, ou tinham postado algum tipo de foto, não sei, mas eu lembro que eles estavam comemorando. Inclusive, lá o númerozinho deles, o Mark Zuckerberg era o número 1 e o Mosseri era o número 2. Eu era o número 135 mil e alguma coisa, se não me engano. Eu posso estar muito enganada. Ou pode ser 135 mil ou 300 mil alguma coisa. Eu fui uma das primeiras, mas tipo, dentro dessa quantidade. Só que assim, por mais que teve esse boom da quantidade de usuários, a rede social não pegou. Pouquíssimos continuaram ali criando conteúdo. Eu mesma fui uma pessoa que se empolgou assim muito nos primeiros dias. Fiquei lá, acho que 1 semana, 2 semanas consumindo conteúdo, vendo como que era a plataforma. Eu lembro, gente, que na época
Tinha gente já até vendendo o curso de como usar o Threads. Fazia uma semana que o negócio tava lá. Mas assim, foi um estouro que durou pouco tempo. Não que ele parou de funcionar ou ninguém mais usava. Tinha gente usando sim. Só que, como eu tava dizendo, eu tinha me empolgado e antes desse último mês, a última vez que eu tinha entrado ali tinha sido em dezembro do ano passado. Então eu fiquei meses sem entrar ali no Threads. Só que por conta desse banimento do Twitter, aumentou a quantidade de pessoas ali dentro do Threads, né? Porque não tinha muita opção. Ou ia pro Threads ou ia pro Blue Sky. Não conheço o Blue Sky, nunca entrei lá, não sei como funciona a plataforma. Mas tem muito usuário de Twitter que era, assim, apaixonado pelo Twitter, pela rede social, e foi pro Threads. E por conta disso, acredito que aconteceu um efeito manada. Por ter mais pessoas começaram a criar conteúdo por lá. Automaticamente, acho que naturalmente, por criar muito conteúdo por lá, esses conteúdos vão aparecendo em outros lugares. Eu digo isso no sentido de levar uma discussão que está acontecendo ali no Threads pro Instagram. Alguns usuários podem acabar fazendo isso. Eu mesma fiz isso. Eu trouxe uma discussão que eu tava tendo ali no Threads, nos meus stories do Instagram. Que inclusive, se você não me segue ainda, vai lá me seguir, @itsanamelo. Bora bater 100k de seguidores. Então teve essa naturalidade. Tinha muita gente que fazia post carrossel no Instagram usando o layout do Twitter. E passou a usar o layout do Threads, porque era a opção que tinha. Sem contar que o próprio Threads tem a opção de compartilhar o conteúdo que você fez no Threads no seu feed do Instagram ou no seu story, facilitando, então, esse vínculo, né, das duas redes sociais e podendo criar conteúdos de formas diferentes. E aí começou a aparecer pessoas compartilhando seus próprios conteúdos no Threads pra mim, nos stories. Comecei a ver esses stories dessa galera. E não só isso, eu acho que o Instagram ele não é besta, né, gente? Ele viu que o Twitter foi banido do Brasil, deixou aqui mexer meus pauzinhos, vou fazer a galera do Brasil usar o Threads. Começou a também mandar os próprios conteúdos ali no nosso feed de notícias. Então ali você tá rolando um Reels, de repente aparece um carrossel e de repente aparece uma Threads e faz você ir pro Threads. Sem contar também as notificações por push que o Threads estava mandando. Pra o quê? Pra fazer as pessoas migrarem pra lá, né? O Threads achou essa brechinha e a gente pode levar em consideração que grande parte dos usuários do Twitter são brasileiros. Então ele tá tentando recuperar aquilo que ele perdeu há um ano atrás, aquela quantidade de usuários ativos. E por conta de tudo isso, acaba chamando a atenção de pessoas como eu, que não era usuária de Twitter. Gente, tô falando do Twitter aqui, eu sei que é X, mas ainda sou acostumada a falar Twitter, tá? Então várias pessoas que também não usavam Twitter começaram a usar Threads. Fenomenal, né? Fenomenal. E por conta dessa minha obsessão por Threads nesse momento, eu abri uma discussão lá dentro da nossa comunidade de Content Skills sobre o Threads pra saber a opinião do pessoal, se o pessoal tava usando. E aproveitei também e fiz um encontro ao vivo nesse sábado agora, falando sobre Threads. Eu convidei uma das nossas membros, que é a Gabi Corradini. Gabi Corradini não produz conteúdo no Instagram, mas ela sempre trouxe insights incríveis lá dentro da nossa comunidade. Ela trabalha há muito tempo com redes sociais, apesar dela não produzir, ela produz para os clientes dela. Então ela tem insights incríveis. E acabou que a Gabi Corradini começou a aparecer para mim no Threads. Isso pode ser porque a gente já interagiu do Instagram, porque tem muito essa também. O Instagram consegue entender quais são as pessoas que você está interagindo e vão mandar essas pessoas aparecerem para você ali no Threads. Tanto que lá aparece conteúdos de vários seguidores meus, não necessariamente que eu sigo. E aí eu comecei a acompanhar os conteúdos da Gabi Corradini e eram conteúdos incríveis. Daí eu falei, Gabi, vem cá, vem cá, vem cá. Vamos fazer um happy hour ali da nossa comunidade falando só sobre Threads? Dito e feito, a gente fez. Nesse sábado agora a gente ficou 3 horas fazendo um podcastzão só falando sobre Threads. A Gabi trouxe todas as percepções dela, então ficou assim um happy hour incrível. A gente deixa gravado e disponível lá pros membros. Então se você quer se tornar um membro pra ver todo esse conteúdo que a gente falou com muitos detalhes, que eu falo pra todo mundo, pega esse happy hour, não só esse happy hour, mas todos os happy hours que a gente já fez, coloca um fone de ouvido, vai lavar uma louça, vai limpar uma casa e vai ouvir todas as nossas considerações que a gente tem sobre redes sociais, que é uma delícia. Se você quiser fazer algo do tipo, o link pra você se tornar membro tá aqui na descrição. Só que, obviamente, eu vou trazer algumas considerações aqui pra vocês de maneira resumida pra vocês saberem sobre o Threads. Primeira percepção que eu tive sobre ele, não só eu, mas a Gabi também teve, é que o algoritmo do Threads é muito parecido com o TikTok. Ao contrário do Instagram, no Threads é muito mais fácil você furar a bolha. Como que funciona esse algoritmo? Nada mais é do que, vamos pensar
pensar no TikTok. Se você é um usuário do TikTok, lá você tem duas abas, é a For You e a aba Seguindo. Você consegue assistir só os vídeos dos usuários que você segue ou os vídeos que o algoritmo tá recomendando pra você. E geralmente, quando a gente entra no aplicativo, a gente fica na página For You, né? Que é a página onde o algoritmo tá recomendando coisas novas pra gente. Então, a gente consegue descobrir criadores de conteúdos novos lá o tempo todo. E funciona exatamente do mesmo jeito no Threads. Então, tá todo mundo até muito assustado que no Threads tem muito alcance, que o alcance que você consegue no Threads você não consegue no Instagram. E de fato, tudo que você publica lá pode aparecer pra qualquer pessoa, não só os seus seguidores. Muito mais pra outras pessoas do que até pros seus próprios seguidores. Claro, vai aparecer pros seus seguidores também. É igual funciona o algoritmo do TikTok. Só que lá é muito mais fácil você furar a bolha. Então, o que vai acontecer? Você publica um conteúdo lá e pode acontecer de pessoas que você não conhece, que você nunca viu na vida, mas que tem interesse naquele assunto que você está falando, responder. Por isso também existe a maior probabilidade de você ter haters. É o que acontece ali no nosso querido TikTok. O TikTok, as pessoas não poupam nos comentários. Acaba dizendo coisas absurdas ali nos comentários. Por quê? Porque na maioria das vezes a pessoa não conhece essa pessoa. Não que por você não conhecer a pessoa, você tem que faltar com respeito com ela, só que assim, a pessoa fala, ai, quem que é você na fila do pão? Na maioria das vezes, e vai lá e comenta, sem pensar do outro lado que tem uma outra pessoa lendo aquele comentário, né? Infelizmente no TikTok é desse jeito, no Twitter já era desse jeito, e no Threads é um pouquinho desse jeito também. Então, se você é uma pessoa que tem muitos seguidores, já tem uma comunidade engajada e você traz um conteúdo ali no seu Threads, esteja preparado para receber também haters e opiniões fortes de pessoas que não estão dentro da sua bolha. Então, se você é uma pessoa que tá buscando alcance no seu Instagram, o Threads pode te ajudar. Mas assim, não se iluda também, porque a maioria das vezes a pessoa só quer responder aquilo ali que você tá falando, mas não necessariamente ela vai no seu Instagram. A não ser se o seu conteúdo começar a aparecer pra ela com frequência. É o mesmo que acontece no TikTok. Eu já falei algumas vezes pra vocês aqui dentro do meu canal. Você só vai se consolidar como criador de conteúdo por lá se você aparecer várias e várias vezes, ou seja, viralizar várias e várias vezes ali dentro do TikTok. No Threads é a mesma coisa. Se você chamar a atenção várias e várias vezes com o seu conteúdo do Threads, as pessoas vão ficar curiosas e você pode ganhar seguidores. Tem uma galera relatando sobre isso ali dentro do próprio Threads, falando, nossa, gente, aqui no meu Instagram não consigo 10 curtidas nos meus posts, agora aqui dentro do Threads consegui 300 curtidas, 20 comentários e ainda me rendeu mais 3 seguidores. Realmente, acontece. Segundo, quais conteúdos que mais aparecem por lá? Um dos conteúdos que mais aparecem por lá são perguntas. É como se o Threads fosse uma comunidade gigantesca de pessoas, o que é, né? Na verdade, toda rede social acaba sendo uma comunidade de pessoas de todos os jeitos, falas e andados. Então lá é um bom lugar para fazer perguntas. Então assim, você tá experimentando fazer tal coisa, peça a opinião das pessoas sobre aquilo. Ou então pergunte sobre algo que você realmente tenha dúvida. Então, por exemplo, gente, como faz para ter mais visualizações nos stories? Vai ter uma galera que pode te responder ali. Perguntas tanto simples como essas, como também você pode desenvolver um contexto e fazer uma pergunta no final dessa sua thread. Então, você relata ali o que você está passando de uma maneira bem sucinta e no final ali do seu texto você faz uma pergunta para geral. Pergunta a opinião, pergunta o que as pessoas acham, o que elas fariam no seu lugar. Esse tipo de conteúdo super funciona. É como se fosse vários fóruns de comunidade. Outro tipo de conteúdo que funciona por lá, contar histórias. Você pode contar uma história através de uma thread atrás da outra. Se não me engano, cada thread que você faz ali, você pode usar 500 caracteres. E aí, para conectar uma thread na outra, ou seja, um post em outro, você coloca uma bolinha de lã no final da sua primeira thread para as pessoas saberem que você está continuando aquele mesmo assunto logo embaixo da sua thread. Então as pessoas entram naquela história, então qual é seu trabalho nesse momento para que o conteúdo seja bom o suficiente para as pessoas quererem responder? É trazer algo que intrigue essa primeira thread para as pessoas lerem até o final. Outro tipo de conteúdo que funciona por lá são posts com citações. Igual no Twitter, a gente tem a parte ali que a gente poderia retweetar aquele tweet, ou você pode pegar aquele tweet e fazer um texto sobre ele. Lá no Threads é a mesma coisa, você consegue citar a thread de uma outra pessoa e desenvolver a sua linha de raciocínio sobre aquele assunto. É o famoso usar o conteúdo alheio para criar o seu. Eu já falei algumas vezes aqui que você pode fazer isso nos seus stories, usar o conteúdo de uma outra pessoa para trazer a sua percepção, a sua perspectiva. Então essa forma de citação para você criar no Threads é muito boa também. Você vai usar o conteúdo
conteúdo de uma outra pessoa para trazer a sua perspectiva, a sua visão sobre aquilo. Um exemplo disso é esse meu conteúdo aqui, que é: meu Deus, voltamos para 2012. PS, se você não quer acabar com seu engajamento e alcance, jamais peça para as pessoas aleatórias te seguirem. Eu peguei essa thread de uma outra pessoa, fazendo as pessoas seguirem entre elas, né? E falei, gente, pelo amor de Deus, não fazem isso. Você pode tanto pegar um conteúdo para concordar com a pessoa, ou trazer a sua perspectiva, trazer um exemplo de alguma coisa que aconteceu com você, ou você pode pegar também para discordar de alguém. Mas sempre seja respeitoso, pelo amor de Deus. Não vamos deixar esse threads virar o chorume que era o Twitter. Os twitteiros nessas horas querem me matar. Os twitteiros odeiam o threads por causa disso, porque o threads é uma comunidade muito mais segura, né? Onde as pessoas respeitam mais, mas depois que veio ali os usuários do Twitter, ficou meio complicado, né? As pessoas ali têm uma faltinha de respeito, meio terra sem lei. Outra forma que você pode criar conteúdos no Threads... Gente, eu falo criar conteúdos, mas às vezes dá a impressão que criar conteúdo é algo muito grande, mas não é algo gigantesco não, tá? O Threads, você pode fazer simplesmente uma pergunta de uma única linha que você já está meio que criando conteúdo e usando essa pergunta para ver as respostas das pessoas. E é aí que a gente vai entrar, que uma forma de você também criar conteúdo e ser visto, e ser muito visto, é respondendo a thread de outras pessoas. Dá muito pra você ser descoberto desse jeito. Se você fizer uma boa resposta na thread de alguém, então alguém trouxe ali uma thread com um assunto interessante, do qual você consegue acrescentar o seu ponto de vista ou ajudar de alguma forma, se sua resposta ali for boa, o dono daquela thread pode fixar o seu conteúdo, ou seja, você pode acabar aparecendo pra mais pessoas se aquela thread estiver viralizando. E não só isso também, mas se pessoas grandes respondem as suas threads, a sua thread vai aparecer pros seguidores dela, para as pessoas que acompanham aquela pessoa no threads dela. Então você entende por que lá o alcance pode ser muito grande? Só que assim, agora o meu conselho aqui é pra você responder o que você está disposto a responder. A discussão que você está disposto a entrar. É até uma dica ali da Gabi Corradini dentro do nosso happy hour, que não entra na discussão que você não quer entrar, porque as pessoas realmente lá podem interpretar de maneiras que a gente não espera. Então escolha suas lutas ali, tá? Às vezes você vê algo muito absurdo por lá e você já tá na ponta da língua o que você quer falar pra aquela pessoa, mas pare, pensa, respira, fala, será que eu quero entrar nessa discussão? Será que não vai me desgastar muito? Dica de amiga mesmo. E eu não falo discussão só de uma maneira ruim, não, tá? Eu digo discussão de algum assunto específico também. Discussão de uma maneira positiva, de uma discussão pra chegar numa conclusão de algo, pra as pessoas verem pontos de vista diferentes. Mas, de fato, só entre naquilo que você está disposto a conversar, beleza? Seja civilizado, gente. Vamos ser civilizado nessa rede social, por favor. E outra coisa muito interessante do Threads é que é muito mais fácil criar conteúdo por lá. É um lugar que você não precisa pensar muito. Apesar do que eu falei aqui pra você de, pense bem antes de entrar numa discussão, lá é simplesmente você publicar aquilo que você está pensando, ou que você está querendo perguntar, ou que você quer saber da resposta, ou aquilo que você quer compartilhar para que as pessoas aprendam com seus erros. Por exemplo, o meu último conteúdo aqui, desse momento, né, que eu tô gravando esse conteúdo, o meu penúltimo conteúdo aqui. A frase "nada como o tempo" nunca fez tanto sentido quanto agora, depois de alguns anos de muito trabalho. Daí eu fiz uma threadzinhas aqui, falando, esse ano eu vivi tantas coisas extraordinárias que não tava esperando, mas foi tudo por conta de cada sementinha que plantei nessa internet. Era um sentimento muito genuíno que eu tava tendo ali no meu momento de reflexão, foi pós-terapia, eu falei, cara, tô feliz, deixa eu publicar isso aqui só pra, sair daqui, né? Então, assim, era simplesmente uma coisa que eu tava sentindo e senti vontade de compartilhar. É igual quando você tem uma vontade de compartilhar algo nos seus stories, você vai lá e escreve nos seus stories. A diferença é que ali no Threads você pode acabar atingindo pessoas que não te conhecem, tá? Então, é só isso. Mas você não precisa pensar muito, você não precisa fazer um design, você não precisa gravar, você não precisa fazer um roteiro, você não precisa editar. É simplesmente um conteúdo escrito onde você pensa no conteúdo e publica. Por isso eu recomendo muito essa rede social para quem gosta de escrever, para quem tem uma habilidade boa de escrita. Essa rede social é incrível. Eu conheci muito criador de conteúdo lá que quase não publica no Instagram, mas tá se destacando horrores ali dentro do Threads. Então, se você é uma pessoa que está disposta a furar a sua bolha, a entrar em discussões e conseguir sustentar seus argumentos, se você é uma pessoa boa de escrita, e não precisa ser a melhor pessoa de escrita que tem um curso de redação
criação nem nada do tipo, mas que você tem mais facilidade de escrever do que gravar um conteúdo, do que aparecer nos seus stories, o Threads pode se encaixar perfeitamente na sua rotina de criação de conteúdo. Fechou? Eu ficaria aqui horas falando do Threads, porque como você sabe, eu estou obcecada. Mas esse vídeo já está ficando muito longo. Se você quiser uma parte 2, deixa aqui nos comentários, ou pelo menos deixa um coraçãozinho azul pra eu saber que você ficou aqui até o final desse vídeo, beleza? Não se esqueça de entrar aqui no meu canal, maratonar os meus vídeos, porque ali você vai encontrar muito conteúdo sobre criação de conteúdo que vão explodir a sua cabeça sobre esse mundo da criação de conteúdo que é assim, ó, muito legal. Um grande beijo e a gente se vê no próximo vídeo.